in, que é a normal dos seres humanos normais, e a outra é a visão out, né? Que é a visão das pessoas que têm parte com o capiroto. Gostam, né, de ver as coisas ao contrário. É legal ter parte com o capiroto também, de vez em quando. Né? E apaga isso. Senão o crente vai dar problema. Então vamos lá. Enfim. Então, isso aí é a matriz S, tá certo? A gente pode imaginar o seguinte, é interessante aqui observar, que, por exemplo, se eu fizer um pacote de onda, com esse cara que está aqui, né, esse pacote de onda vai evoluir, né, de que maneira? Se você pegar aqui integral, I alfa, G de alfa, C alfa, mais menos, sobre menos I alfa, sobre a resultado, né? Escrevendo isso em termos se beta menos, né? Isso aqui vai dar integral de beta do S beta alfa, né? De alfa, né? De alfa, se beta menos, pensando menos de alfa. Se você mandar o seu tempo T, né, ir para menos infinito, né, o que você vai estar descobrindo é que o seu estado, né, se alfa menos, se alfa mais, ele vai terminar com uma superposição de estados livres. Né? Coeficientes dessa superposição são os S delta alfas. Né? É só evoluir aqui, evoluir esse cara aqui, isso aqui vai dar φ. Né? Esse cara daqui se você evoluir esse cara para mais infinito, né? Então agora esse pacote de onda que você montou com o psi beta menos evolui para o φ beta, tá certo? De modo que você vai ter uma superposição de caras, né? Onde esses aqui são os estados que você está usando na sua superposição. Peraí, deixa eu explicar isso de novo, porque eu acho que é meio cagado. Então, quando você faz T tender a mais infinito, o que acontece com esse pacote de onda que está aqui? Com qualquer pacote de onda envolvendo psi menos, né? O pacote de onda evolui para T tender a mais infinito para esse cara aqui substituído por φ beta. Né? Isso aqui eu vou para isso. Integral de alfa, beta, S, beta alfa, G de alfa, S, beta alfa, Φ beta, exponencial de menos I, alfa, sobre a beta. Agora você pega a integral de beta, isso que está aqui, né? E efetivamente você está fazendo a superposição de estados indexados por alfa, dados por isso aqui, integral de integral de beta, né? De S delta alfa e delta. Então o que você vê aí? Você vê o seguinte. A gente já falou das condições de contorno, né? As nossas condições de contorno dizem o seguinte: se eu pegar o meu estado psi alfa mais, né? Fizer uma superposição, fizer um pacote de onda com ele, né?
esse estado, evoluído de volta no tempo, para ter igual a menos infinito, é uma superposição de partículas livres, uma superposição de estados livres. Tá? É como se eu tivesse todas as minhas partículas livres. Tá bom, isso aí é a condição de contorno que o psi alfa mais satisfaz. Mas e se eu evoluir ele para frente no tempo? Se eu pegar o psi alfa mais e mandar ele para frente, o que vai acontecer? Esse psi alfa mais, ele não evolui para um estado φ alfa, né? Ou para uma combinação linear de φ alfa. Ele evolui para uma combinação linear de S beta alfa φ beta. Portanto, ele contém dentro de si todas as possibilidades que a interação permite de saída do teu estado. Se você pegar um monte de duas partículas livres em T igual a menos infinito, fizer a colisão, o que dá? Não sei. Mas eu sei a probabilidade. E as probabilidades são dadas pelos S para cada opção que eu tenho. Aqui está significando a soma sobre as opções. Tá certo? Já que os psis são bases, tá certo? E são bases ortonormais, eu posso, por hipótese, construir essas bases ortonormais, eu posso tomar um produto escalar desse lado e desse lado com um certo psi betalinha menos, tá certo? Certo? Tomei o produto escalar dos dois lados desse cara. Desse lado aqui, eu uso a condição de ortonormalidade, isso vai dar uma delta, betalinha menos beta. Né? De modo que isso daqui vai me dar o S betalinha alfa. Então, uma opção para eu ver a matriz S é essa. S beta alfa é psi beta menos psi alfa mais. Certo? Ou seja, a matriz S, ela constitui exatamente a presença do estado psi beta menos no estado psi beta mais, né? Como componente do estado. Se você decompusesse, isso é mecânica quântica zero, vamos dizer assim, né? Só que está num contexto talvez mais apavorante, só isso, né? Tipo assim, você quer saber, num estado com momento angular definido, qual a probabilidade de você encontrar a partícula com momento T? É o que? O produto escalar dos dois caras. Né? Você quer saber qual a probabilidade de se encontrar um observado com um determinado valor num alto estado de outro observado. Né? Nesse caso aqui, nós temos um autoestados do mesmo observado, é H. Só que são conjuntos de autoestados associados a condições de contorno diferentes. Certo? Esse cara representa a condição de que você tem partículas do estado alfa inicial livres. Esse cara representa a condição de você ter partículas livres do estado beta depois que a interação aconteceu. Isso aqui te dá a probabilidade, essencialmente, de se você tinha partículas livres nessa configuração alfa, você terminar com esse conjunto de partículas livres na configuração beta. A mudança de alfa para beta tendo sido provocada pela interação. Certo? Então isso é a matriz S, no final das contas. Pode esclarecer uma coisa? É que se eu conseguir, certeza. Tem um teorema chamado teorema no-go. Eu queria saber. Vários teoremas do no-go. Então, mas eu queria saber se eles são deduzidos a partir de matriz S.
Alguns sim, né? Acho que você está falando especificamente daquele teorema lá da superfície que vetava, né? Qualquer simetria da matriz S. Não, eu estou falando daquele tipo que seleciona a existência de eventos. Por exemplo, você pode ter uma partícula de spin maior de 3 meses, propagar casualmente. Eu vi um trabalho que fala que o teorema no-go mede um fenômeno Errol-Wesenberg, fala. E mede a propagação causal de partículas maiores de 3 meses. Só que daí fala do teorema no-go e em algum momento ele fala da matriz S, mas eu não vi nenhuma ligação assim que ele falou. Vamos separar aqui as coisas, né? Deixa eu começar por cima, depois a gente volta para o estado fundamental. Primeiro que não é totalmente bem estabelecido esse resultado aí, não. Se você pegar o livro do Winder, o capítulo 5 dele, ele escreve lá explicitamente que, do ponto de vista dele, né, da construção que ele faz da teoria de campos, não tem razão nenhuma para você ter problemas de causalidade na propagação de partículas de qualquer spin, não é só 3 meios, não. Em princípio, não haveria problema com isso. Quer dizer, na construção que ele faz, tudo parece consistente. Né? Não tem notícia de que alguém tenha contradito o Weinberg nesse argumento. Pode ser que tenha, não sei. Né? É um livro, então é mais difícil você encontrar referências sobre isso. Mas eventualmente eu procuro e tento atualizar isso. Né? Segundo, essa questão que você falou de teorema no-go. Como eu tinha dito, não tem um teorema no-go. Toda vez que o cara... Isso é uma terminologia que as pessoas usam para indicar a seguinte situação. Eu encontrei um obstáculo para fazer determinada coisa. Entende? Então, você consegue provar, com base em princípios mais ou menos elementares, fundamentais, que tem esse obstáculo, né? Isso é o que costuma ser chamado de um teorema no-go. Né? Só para te dar um outro exemplo diferente desse que você está falando. Tinha o teorema do Coleman e Mandula, né? Que falava, se não me engano, no final da década no início da década de 70, né? Falava que a simetria de Lorentz era a máxima simetria espaço-temporal, a simetria de Poincaré, a máxima simetria espaço-temporal que você podia colocar na matriz S. Então, esse é um teorema que estava baseado em hipóteses muito gerais sobre a matriz S, ou seja, muito fundamentais, né? E aparentemente impedia qualquer desenvolvimento de simetrias espaço-temporais além da simetria de Poincaré. Né? Ele foi contornado, né, porque as pessoas introduziram basicamente o conceito de superespaço. Ou seja, né, o cara vai me chamar de enganador de novo, tudo bem, você está ganhando a vida assim. Eles adicionaram, né, as coordenadas x, y, z e t do seu espaço-tempo, mais coordenadas que são números de Grassmann. Então você ampliou o conceito de espaço para virar um negócio chamado superespaço, e dentro desse superespaço aparecia a possibilidade de você ter uma simetria adicional advinda de mudanças de coordenadas nesse espaço ampliado que se via como simetrias de troca entre campos bosônicos e campos fermiônicos. Daí a supersimetria. Né? Então a supersimetria é um contra-exemplo de um teorema no-go, tá certo? O cara consegue, às vezes, contornar um teorema no-go para realizar uma determinada construção. Né? Agora, em relação a essa última questão, quer dizer, voltando um pouco do que você está falando, tem realmente uma discussão, né, várias afirmações de partículas de 3 meios não poderiam ter propagação causal. Né? Eu vou remeter você ao Elael, né, nessa história. O Elael é o ser humano vivo do CDPF, pelo menos,
que mais sabe sobre spin 3 meios. Ele deu, inclusive, um curso, né? Uma parte do curso dele, né? Tinha essa questão da propagação de partículas de spin 3 meios debulhada. Isso deve estar gravado, inclusive. Duro é achar, né? Aquela selva, né? Que a rapaziada criou. Duro é achar. Agora ficou flipado aí. Agora, eu realmente, assim, não é necessário que um chamado teorema do Boole envolva a matriz S. Agora, em geral, argumentos muito fundamentais, eles chegam na matriz S. Né? Por quê? Porque é esse objeto, né? Isso é um gancho que eu estou aproveitando da sua pergunta para voltar para a aula. Né? É esse objeto que vai ser protagonista das medidas experimentais que a gente vai fazer. Tá certo? Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as quantidades experimentais experimentalmente acessíveis e a sua relação com a matriz S. Tá certo? E como que, calculando a matriz S, a gente obtém seções de choque ou amplitudes de decaimento, coisas desse tipo. Tá certo? Que são as quantidades físicas. Né? Então, quando o cara quer falar alguma coisa muito básica, em geral ele volta para o nível da matriz S. A matriz S, principalmente no caso de uma teoria relativística, não no caso de uma teoria não relativista, mas no caso de uma teoria relativista, ela tem muitos vínculos sobre ela. Ela tem uma série de restrições que ela tem que satisfazer. E às vezes são tantas restrições que durante uma época, na física de partículas, as pessoas acharam que não existia. Algumas pessoas chegaram a conjecturar que não existia uma matriz S capaz de dar conta das interações fortes. De tanta restrição que tinha. Então falaram, não, estou em dúvida se existe ou se não existe. Hoje em dia ninguém mais pensa assim, todo mundo acha que existe essa matriz S, não tem problema. Mas houve uma época que, só para dar uma ideia do clima, né? Que a análise dessas restrições levou a você a duvidar que você pudesse descrever consistentemente, do ponto de vista relativístico e quântico, as interações fortes. Isso você falou, acha que existe. Acha que existe ou existe? Tudo leva a crer. Essa pergunta deveria ser remetida ao curso de interações fundamentais. Mas ele não foi encontrado isso? Não, é que o problema é o seguinte: a teoria atualmente em vigor das interações fortes é a cromodinâmica quântica. Né? E a cromodinâmica quântica é a teoria dos quarks e gluons interagindo entre si. O grande problema, né, da cromodinâmica quântica é que esse esquema que a gente está colocando aqui, de você montar feixes de partículas livres assintoticamente, você não consegue fazer. Né? Porque tem um princípio que as pessoas ainda não sabem se é um acidente ou se realmente isso acontece. Mas tem um dogma funcionando sobre as interações fortes, que é o chamado dogma do confinamento. Né? Eu chamo de dogma, outras pessoas chamam de propriedade. Eu chamo de dogma por enquanto. Por quê? Porque ninguém provou, né? Teoricamente. O dogma do confinamento diz o seguinte: não verás partículas coloridas. Certo? Não verás partículas coloridas. Essas partículas não se manifestarão para você, nem para ninguém. Né? A cor é um número quântico, né? Típico dos quarks. Sério? Estou falando sério. Parece que não, mas eu estou. É um dogma apoiado nos dados experimentais, é óbvio. Né? Quer dizer, como os dados experimentais indicam isso, né? E você tratar a simetria de cor como uma simetria exata, significa exatamente que você não vai ver a cor, no final das contas. Né? É mais ou menos como se você tratasse a simetria de rotações como uma simetria exata. Você não poderia ver todos os graus de liberdade usuais que a gente tem.
A gente só vê que a gente tem simetria de rotações porque a gente quebra a simetria de rotações. A gente mede um campo magnético, por exemplo, e a gente tem um campo gravitacional aqui, né, que impede a gente de ter simetria completa para todas as direções. Né? Como você não quebra a simetria de cor, né, então você também não vê cor. Essa é uma ideia, né, por trás desse negócio. Agora, dizer que você tem singletes de cor, singletes de cor, coisas brancas, coisas sem cor, parecem ser as únicas coisas permitidas na natureza. Parecem ser. Né? Daí o tal do parece, que perguntou para você, né? Parece ou é, né? A gente não sabe. Tem certos momentos na física em que a gente não sabe das coisas. Esse me parece um deles. Acho que é quase todo, né? Não, mas tem algumas coisas que você se sente mais confortável com elas, né? Mesmo a mecânica quântica sendo uma doideira, né? Assim, interpretação de Copenhague, né? Etc., gato de Schrödinger, Deus não joga para lá, etc. e tal, muitos mundos, né? Montevideo, etc. Mesmo a mecânica quântica sendo tudo que é, hoje em dia todo mundo se sente muito confortável, né? É a sensação geral que a gente tem, todo mundo se sente muito confortável com a mecânica quântica. Ninguém questiona muito que você tem que ter estado de norma positivo, etc. Todos os outros axiomas, né? E a construção toda quântica. Mas, no domínio das físicas de partículas elementares, tem muita coisa que não é a zona de conforto, que a gente simplesmente está tateando mesmo, né? Apesar das pessoas dizerem que a cromodinâmica quântica é um grande sucesso fenomenológico, etc. Né, perto do que a gente tinha antes, realmente eu considero que a cromodinâmica quântica ainda tem muita coisa a ser esclarecida. Né? As interações fortes ainda não estão, de fato, completamente entendidas. Elas só vão estar completamente entendidas, na minha opinião, essa é a minha opinião, atenção, gravação, né? Quando a gente conseguir mostrar o confinamento. Né? O confinamento faz com que a cromodinâmica quântica seja uma teoria de partículas completamente diferente de qualquer outra que já tenha existido. Qualquer outra. Então, ou a gente prova o confinamento, ou a gente continua falando parece, pois é. Eu me mantenho assim, cuidadoso. Ainda dá tempo de fazer um negócio. Professor, eu vi um negócio esses dias sobre hierarquia da cromodinâmica quântica. O que é isso? Hierarquia da cromodinâmica? Das cores. Problema de hierarquia, problema de hierarquia. É isso. O problema da hierarquia não é patential. O problema da hierarquia eu acho que não é só da cromodinâmica, eu vou ver o padrão, né? Como um todo. Eu nunca falo isso, Porque hierarquia, se eu experimentar a escolha dos sabores, não sei. Tem um negócio que é hierarquia DDG carente. essa eu não conheço. Eu vi um site legal que falei, isso aí problema de hierarquia tem a ver com aquela coisa das constantes terem um valor não explicado. Eu tô me sentindo deslocado aqui. Tem um site Não, de cosmologia, Esse papo em particular evoluiu para uma direção. um apertador de parafuso. Você não é um apertador de parafuso. Já que você estava falando de Dória, Ele já disse isso várias vezes. já que a gente está falando de Dória, vamos falar de Eu fiz hierarquia. qualquer aperta o parafuso também. Pega a chave, torque maior, torque menor, sabe? Eu não conheço muito sobre esse problema. Eu sei que tem relação com o fato de você... o que eu tenho visto, tem gente que fala de hierarquia com várias definições. Uma delas, por exemplo, é a questão da ordem de grandeza das interações, por exemplo, as interações gravitacionais em comparação com as interações do modelo padrão, forte, fraca e eletromagnética. Explicar por que a interação gravitacional é uma interação tão mais fraca, mas é estupidamente mais fraca do que as outras interações, isso costuma ser chamado de problema de hierarquia também.
Mas ela é dominante, né? Ela é dominante porque ela é de longo alcance. E as outras, inclusive o eletromagnetismo, são de curto alcance. O eletromagnetismo é de curto alcance porque tem blindagem, né? Tem carga mais e menos, né? Então você não tem. Quando você bota uma carga mais perto da carga menos, você reduz o alcance. Da nuvem eletrônica. Então, embora o eletromagnetismo é elétron isolado, né, tem uma interação de longo alcance, né, de alcance infinito, 1 sobre R2, mas como tem carga mais e carga menos, acontece a blindagem, o eletromagnetismo acaba sendo uma interação de curta distância. A interação forte de curta distância e a interação fraca de curta distância. Então, em longas distâncias, só sobrou a interação gravitacional. Mas ela, para você, né, talvez você já tenha esse número na cabeça, mas em relação à interação forte, ela é 10 elevadamente 40 vezes. A justificativa seria porque não existe uma massa negativa, embora pareça um absurdo? Para que ela seja de longo alcance, quer dizer, para que ela seja efetivamente, né, de longo alcance, porque o eletromagnetismo é de longo alcance, só que não é efetivamente de longo alcance. Porque tem carga de carga. Então não tem blindagem gravitacional. Então, ela sobra, né, no mundo que a gente conhece. Eles já conseguiram achar a onda gravitacional? Ainda não. Mas eles estão com muita esperança que Mas isso você Tem vários aparatos não eletrônicos. foi encontrado diretamente, né? Mas já tem provas indiretas. Tem os Já tem amplificadores. provas indiretas. Tem umas coisas que foram observadas que só tem como explicar como é gravitacional pelo pessoal disso. É em torno de objetos supermassivos, né? Dois Aquelas porra de caras quasar, dois quasares, um quasar, no outro. quasar. Você só explica como Estrela de gravitacional. Newton. Pra mim elas existem e acabou. Confio nelas. Agora, muito cuidado, porque eu acabei de receber, não sei se vocês receberam também. Um experimento que é um interferômetro de quilômetros, assim. Isso é muito legal. Não sei se vocês receberam aquele. Não sei se eles mandam para todo mundo o CPF. Não? A ATA? Ou não? Não, a ATA também. A ciência brasileira. Não, o negócio da World Scientific oferecendo um special issue do International Journal of Modern Physics Day. Vocês receberam isso? Não. Eu pensava que era um spam. É um spam bem legal, né? Eles estão dando artigos de graça, né? Essa edição especial é sobre o aniversário de 90 anos do Dyson, Freeman Dyson. É um dos poucos. Que fez a integral de Dyson? Não, fez a série de Dyson. É um dos criadores da eletrodinâmica, né? São os caras que ajudaram a renormalizar a eletrodinâmica. Dyson Schilling, não? Esse mesmo. Mike Dyson. Mike Dyson. Esse não. Mas Tem o Vega também. o Dyson colocou a palestra do Dyson no workshop de aniversário dele, 90 anos dele. Está vivo. O mal não morre não, ele evolui. A palestra dele, o seminário dele, é sobre a detectabilidade dos gravitons. Muito legal. Ele está dizendo coisas assim sensacionais, cara. Você pode detectar ondas gravitacionais e mesmo assim você não pode dizer que você detectou gráficos. Você tem, que é um common belief, né? As pessoas O acreditam. gráfico é o que? É uma quase partícula? Não. Seria, se existir, uma partícula mesmo, que nem o fóton. Né? Se o gráfico fosse um buraco. Quer dizer, a ideia do graviton, né, é você transformar a gravitação na mesma coisa que a gente transformou o eletromagnetismo. O que é o eletromagnetismo? Não existe campo elétrico e campo magnético. Existe fótons. Um monte de fótons, num certo lugar, se comporta efetivamente como campos elétricos e campos magnéticos. Né? Então, também não existiria campo gravitacional. Existem gravitons. Um monte de gravitons dão o que você conhece como campo gravitacional. Né? Então, a ideia de graviton é isso. Se a gravitação é descrita por uma teoria de campo, vai ter que ter um gráfico em algum momento. Né? A ideia é essa. E o que o Dyson está falando é um negócio muito escandaloso, cara. Ele está dizendo, eu tô aqui, ele fala, ele escreve muito bem. Né? Eu acho que eu vou passar para vocês o artigo dele. Ele escreve muito bem. Ele fala o seguinte, olha, eu estou aqui dando tratos à bola, né? Mas não estou conseguindo achar um jeito de chegar a uma conclusão
experimental de que existe um gráfico. Os argumentos deles são, assim, teórico/experimentais. Não são argumentos só teóricos, são argumentos teóricos experimentais. E é muito interessante isso, né? Porque aí você tem, na minha opinião, você teria uma outra situação aí aparecendo. Na cromodinâmica quântica, você está baseado em partículas que são os quarks, que não podem, em princípio, ser vistas, né? E na gravitação, você estaria com partículas que não podem, em princípio, ser detectadas. E como é que é isso? Seriam os gráficos, né? Segundo o ponto de vista do Dyson, né? Se o Dyson estiver certo, se ninguém contestar, tudo está sob júdice, tudo é eternamente sob júdice, né? Mas é interessante o que ele fala, né? Vou mandar para vocês se divertirem também. Você já ouviu falar de gravitação própria? É aquela coisa dos Verminde. Começou com isso, mas a dele está errada. Eu ouvi falar, mas eu não entendo nada do que significa isso. Eu não entendo nada, deu uma lida assim superficial, aí o moleque também deu uma lida. E tipo, O que é bom que a gente fica confessando tudo que a gente não sabe pra câmera. Parece que tem aula ainda, se quiser, para. Eu acho que não dá tempo mais. Descartes falou, né? O que sabemos não.